Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça. O programa que é vinculado da TV aberta e através das redes sociais do município de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici e também em Cacoal. Você que nos acompanha nesse município, lembrando que você pode ajudar-nos a fazer o programa. Mande sua mensagem com o seu nome completo, com o seu bairro, com o nome da sua rua, com o número, relatando o problema e também gravando um vídeo para nos ajudar. Grave o vídeo, mande foto, relate o problema que vai ser veiculado aqui no programa. Através do telefone 6999-231-9050, você manda esse vídeo e a gente vai veicular no programa. E o programa de hoje tem muitas atrações que você mandou, que você pediu pauta e você vai conferir agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Vitória, fala para nós um pouquinho sobre o seu trabalho. Sobre o meu trabalho, a gente está falando sobre a escritora, a Jane Austen, que ela fez cada livro, cada livro, cada significado, né? A Jane Austen é uma mulher guerreira, sabe? Ela, felizmente, faleceu nova, com 41 anos, mas ela trouxe cada significado que a gente pode entender, explicar melhor, desenvolver melhor cada palavra, meu trabalho é ver que as pessoas interpretam a si mesmo, cada palavra, interpretar. Quando interpreta, aí vai reconhecendo, fica um pouco pensativo, fica dentro algo. Você tem quantos anos? Tenho 17. E tá gostando do que tá fazendo? Sim, eu tô amando, porque eu tô aprendendo. Principalmente, antes eu lia livros, quadrinhos, mas eu nunca desenvolvi ler livros assim, graças à minha professora Maria Eliese. Já pensou em escrever um livro? Para falar a verdade, eu já pensei sim, até falar sobre a vida feminina como masculino, ambos casais, várias coisas, cada tipo, cada significado. Júlia, fala para nós um pouquinho sobre o seu trabalho. O meu trabalho aqui, eu tô de monitora, né? Eu tô falando um pouquinho sobre a Jane Austen, sobre as obras dela, abordando tudo que ela trazia no século XVIII. Bom, você está fazendo isso há quanto tempo já? Eu tô fazendo isso há menos de 2 semanas. 2 semanas é um pouco tempo. O projeto ele se iniciou há 1 mês, mas eu vim fazer parte dele tem 2 semanas. Bom, então tá gostando do que faz? Estou muito. Pretende continuar? Pretendo, eu gosto de falar em público. Em relação às suas amigas, o que As você minhas tem a amigas, falar pra elas gente? são muito companheiras, né? Elas estão me ajudando bastante.
Tem uma que eu queria citar, que é a Lavínia também. Não vai ser possível falar, mas ela é uma pessoa que tem um intelecto muito, muito, muito grande, então ela me ajudou muito a abordar esse tema. Eu acabei não conseguindo ler pelo pouco tempo e tudo mais, mas ela me ajudou demais a fazer uma análise bem por cima e conseguir convencer o leitor de ler ele e de levar para a vida. Ana Júlia, fala para nós um pouquinho sobre o seu trabalho, há quanto tempo você está fazendo, se está gostando ou não. Meu trabalho aqui também é como monitor e eu estou gostando muito. Eu não tive muito tempo de me aprofundar em todas as histórias da Jane Austen, que são 6 obras ao todo, mas eu já li 2 delas, Emma e Orgulho e Preconceito, e eu estou tentando explicar o máximo de Orgulho e Preconceito para elas, já que já tem uma pessoa para falar sobre Emma. Eu lembro que ano passado a gente esteve com você lá no Teatro das Artes, não foi isso? Isso. Ou uma coisa parecida. E você parece que já desenvolveu bem mais coisa de lá para cá. Então, há quanto tempo você está fazendo isso? Eu estou nesse projeto há 1 mês também, eu fui desde o início dele, só que a nossa exposição começou hoje de manhã. Eu, no começo, travei muito para conseguir entender como fazer e a como me comunicar com as pessoas, mas está bem mais fácil agora e é muito mais simples de interagir com elas e conseguir contar a história em si para elas se aprofundarem e escolherem lerem ela por vontade própria. Ingrid, fala para nós há quanto tempo você participa dessa situação e Ah, se está gostando. Eu tô participando não totalmente em 1 mês, porque não deu para eu participar em uns dias, porque eu andei um pouco ocupada. Mas depois que eu comecei a vir, eu fui sempre ajudando, fazendo de tudo de mim para eu poder ajudar eles nessa situação. Tá gostando? Sim, claramente. É uma coisa que vai ajudar a gente a entender melhor por causa das mensagens que ela cita. Ela cita muito de intelecto, ela cita sobre coração, sente por amor, ela era muito feminista, que ela sempre passou por momentos ruins, que os homens nunca trataram ela muito bem. Você já conseguiu ler esse livro todinho? Sim, eu li ele. Eu consegui compreender, de certa forma, o que aconteceu na vida dela nesse livro. E nesse livro foi citado que ela se relacionou com um homem não muito bom, mas por interesse, porque os pais meio que queriam que eles se juntassem. E nisso que foi demonstrado que a amizade dela entre elas era uma amizade boa, porque mesmo nesse momento que a Laura estava passando, que é a protagonista que passou por esse momento ruim, foi sempre seguindo, que a Sofia ajudou ela. E foram seguindo para procurar o que ocorreu, sabendo por que a razão, mas no final a amiga dela, que estava sempre junto dela, morreu por conta da doença que ela estava sofrendo. Então, é uma melancolia muito forte que ocorreu com ela. Parabéns, sucesso para você. Ana Ribeiro. Ana, fala para nós aí um pouquinho sobre o seu trabalho, se você está gostando ou não. Eu estou gostando, a gente está aprendendo lições bastante interessantes, porque é algo vivência que a gente tem. Eu estou apresentando sobre a parte do casamento, por causa que naquela época era muito normal as meninas crescerem e já casarem, porque não tinha outra saída, não tinha outra forma de viver. Ou elas casavam ou elas acabavam passando fome, porque não tinha oportunidade de trabalho, não tinha uma oportunidade de vida. Então, quando ela resolveu, ela foi a única mulher que não se casou no século XVIII. Então, quando ela resolveu não se casar, acabou que a opinião dela contra a sociedade foi muito forte. Então, ela sofreu em questão a isso, mas aí ela sofreu na questão financeira, sofreu na questão de... Ela até é chamada de sem com status e nenhuma grana, porque ela tinha uma reputação que ela lutou contra a opinião da sociedade, mas ela acabou que não tinha grana, porque o único trabalho naquela época era se casar. Ou casava ou passava fome, porque não tinha oportunidade de nada, entendeu? Mas ela expôs a opinião dela para a sociedade, mas ela nunca deixou de ser quem ela era muito vaidosa, ela é muito autêntica, ela trabalha sobre valores e sobre amizade. Todos os livros dela falam sobre o amor. Quando ela resolveu não se casar, não é porque ela não acreditava no amor, e sim por causa que ela não queria que o amor dela fosse escolhido pela sociedade, por causa que a pessoa, na opinião dela, tem que ter uma química, tem que ter algo que faça ela se interessar pela pessoa e não a pessoa que a sociedade escolheu para ela. Então, porque antes o casamento era arranjado, era algo muito... Era muito forçado na opinião dela. Então, ela nunca deixou de ser
de ter uma questão da vaidade e tudo mais. Tem quantos anos? Eu tenho 14. Conseguiu ler o livro todinho? Eu já tentei alguns, minha questão aqui é mais a questão da fala e da produção dos cartazes. Bom, tô vendo aqui que também aqui é o seu trabalho. Aqui a gente quis expor aqui também nessa parte, por causa que aqui a gente só transmitiu a questão realmente da vaidade, que ela nunca deixou de expor quem era ela, a opinião dela, mas ela sempre mostrou, ela se cuidava. Era uma mulher vaidosa. Gostava de joias. Podem observar a questão dos quadros, que era uma mulher gosta de tirar foto, gosta de se cuidar, gosta de joias. E ela nunca deixou disso, além porque a gente confunde, tá passando muito uma mensagem pra gente na nossa época sobre a questão das mulheres trocarem os papéis. Aí ela quis trazer que a gente pode sim expor nossa opinião para a sociedade, mas também não deixar de se cuidar, não deixar de ser vaidosa, não deixar de expor nossa opinião para a sociedade. Ilane, tem quantos anos? 14. 14 anos. Já está nessa situação aqui há quanto tempo, nesse evento? Bom, o projeto ele começou há um mês. Bom, começou há um mês. O que importa é que você está participando. Agora me diz, esse livro da Jane Austen. Como é que é o nome dela? Jane Austen. Você conseguiu ler esse livro todinho ou não? Sim, o mais famoso dela é Orgulho e Preconceito. Eu já consegui ler Orgulho e Preconceito e Novelas Inacabadas. Para esse projeto, eu estava tentando ler Razão e Sensibilidade, mas eu não terminei ele todo, eu só comecei. Ah, é? Mas pretende continuar? Pretendo. Que bom. Me diz uma coisa, em relação à apresentação de hoje, você se preparou bastante? Se preparou? Falei. Mas está meio nervosa, né? Sim. Não tem problema. O que importa é que você está participando, vai dar continuidade. Vou. Então, pessoal, olha só, essa obra que vocês estão vendo aí é criação do Vitor, viu? Olha aí, o cara é um artista, ó. Não é qualquer um que faz um desenho desse aqui, não. Bom, Vitor, fala para nós um pouquinho então sobre a sua obra. Bem, esse projeto da escola de literatura vem abranger a autora Jane Austen, né? E eu peguei ela para representar de alguma forma. E assim, os meus desenhos eu sempre faço ele de forma, um sentimento que eu sinto. Eu não estava muito bem nesse dia, mas assim, o que eu consigo expor e colocar naquele desenho é uma ideia de visão, como se ela estivesse enxergando as ideias que ela vê sobre a realidade. Ela sempre tem um ponto de vista irônico das obras dela, e eu achei isso interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, é a primeira obra que você faz ou você está acostumado já a fazer desenho? Sim, eu trabalho com arte já tem um bom tempo, de forma profissional, mas ultimamente eu não tenho trabalhado tanto com isso. Fiz mais por conta do projeto da escola, né, que eu queria contribuir de alguma forma. E é isso. Parabéns, sucesso. Obrigada. Poliana, primeiro eu gostaria que você falasse quantos anos você tem. Tenho 16 anos. 16 anos. E está nesse projeto há quanto tempo? Um mês. Um mês. Tá gostando? Tô. Pretende continuar? Pretendo. Agora vamos falar sobre a obra, que é esse livro. Eu quero saber se você leu o livro, o que você entendeu dele. Bom, basicamente a história começa sobre o romance, uma tristeza também, sobre a Catarine. A história começa que, tipo, os pais eram ricos na história, começou que eles eram os ricos, mas, tipo, ela se apaixonou por um próprio rapaz, que ele era muito pobre e trabalhador. E então, ela não aceitou o pedido de casamento, mas os pais dela forçaram para ela se casar. Então, ela, no dia do casamento, ela fugiu com ele, o próprio rapaz, que era pobre. Então, eles foram fugir. E na hora no dia da floresta, eles foram entrar lá, o próprio pai dela tentou matar ele, que ele avisou para ele que, tipo, se ele encontrar ela de novo, ele mataria ele. Então, ele matou o próprio rapaz. Então, ela levou o corpo dele pela floresta. Então, ela sacrificou, se matou pelo próprio amor. Se ela viver de novo, o pai dela levaria ela para se casar forçada.
Você acha que, interpretando essa obra, você acha que o que ela fez foi por amor ou foi uma maneira de... Foi por amor. Porque, tipo, ela sente como se ela tivesse... Que os pais dela ficam forçando ela. E ela sinta que os pais não aceitam o que ela quer. Porque ela é, tipo, a manobreza. Mas aí, basicamente, ela sentiu só por causa do próprio rapaz. Matheus, fala para nós quantos anos você tem e se você está gostando dessa obra literária que você acaba de ler. Eu tenho 15 anos e eu estou gostando bastante sim desse projeto aqui. A gente começa a ler, começa a ficar mais inteligente, que é lendo qualquer coisa você já fica mais inteligente. E a minha obra que eu peguei para ler é Persuasão. Essa obra também nos ajuda muito a entender sobre o amor, sabe? Eu vou falar mais um pouco da obra. Ela fala sobre um casal, que Anne, ela é muito rica e ela conhece um rapaz pobre. Eles querem se casar, mas a tia dela, ela manipula ela a não se casar porque o rapaz era pobre. Porém, 8 anos se passam e eles se reencontram, só que agora tem uma reviravolta, porque ela ficou pobre e o rapaz ficou muito rico. Mas ela ainda ama muito ele, só que ele ainda está meio ressentido com tudo que aconteceu. Só que ele também ainda gosta dela. E no final eles acabam juntos, mostrando que uma segunda chance às vezes é bom. Até que enfim a gente chegou na mentora de tudo isso aqui, a Neila Ocampo. Neila, fala para nós um pouquinho sobre todo esse projeto maravilhoso que vocês arranjaram hoje aqui, com esse monte de aluno aí que fala que é uma beleza, hein? Com certeza. Então, esse é um dos objetivos do projeto, né? Fazer com que eles consigam se expressar. Além disso, enriquece o conhecimento, aborda experiências, eles vivenciam experiências que vão enriquecer cada vez mais a aprendizagem, enriquecer vocabulário e a própria vida, porque são experiências vivenciadas pelas histórias contadas pela autora. Esse projeto, ele tem como objetivo justamente fazer com que eles leiam para aprender, que é uma proposta literária para que eles possam desenvolver valores, desenvolver princípios fundamentais, como é o caso família, algumas temáticas que envolvem toda a produção literária de Jane Austen. Eu não sou a autora do projeto. A autora do projeto é a professora Maria Eliezer. Eu sou a produtora do evento. Então, basicamente, a ambientação, a ornamentação, a organização do evento. E está muito lindo, fiz. Viu? Muito obrigada. Então, a gente quis realmente fazer com que o ambiente aqui estivesse propício para a época, final do século XVIII, início do século XIX. Então, a gente organizou de uma forma que parecesse que eles estivessem, né, no próprio ambiente vivenciado pelos livros que ela desenvolve ao longo da sua vida. Tá? Então, além disso também, nós contamos com algumas técnicas artísticas, alguns dons dos nossos alunos. Você viu que nós temos alunos que desenham, que pintam, que escrevem, né? Passamos por vários processos, inclusive de criação, como envelhecimento de papéis, utilizando técnicas específicas para isso. Tem uma abordagem até mesmo de coleta histórica mesmo dos nossos objetos utilizados. Todos eles fazem parte de uma época. Eu tenho peças familiares, inclusive aqui, que eram do presente de casamento da minha mãe, já tem 70 anos, meus pais já falecidos, né? Eu tenho objetos que pertenciam aos meus avós, que também são de época, que tem mais de 100 anos. Então, tudo isso faz com que o ambiente seja bastante lúdico e que são experiências riquíssimas para os nossos alunos. E daí a importância do projeto também está em fazer com que os demais alunos se sintam estimulados para a leitura, que hoje é uma das grandes armas que a gente tem na mão é a leitura, é a educação, é os alunos estarem voltados para esse conhecimento, para o envolvimento com a cultura, com a literatura, com boas leituras e boas práticas de vivência mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também
sobre a forma de lidar com esses alunos aqui na escola Eduardo Lima e Silva. É Então. um pouco diferente, né? Sim. É diferenciado. Nós temos já, não é o primeiro projeto que você participa com Não, a gente. já né? teve outras vezes com vocês. Isso, nós já fizemos outro que você esteve presente. E a gente tem tentado, de alguma forma, com essas experiências, fazer com que a forma de educar esses meninos seja prazerosa. Né? A gente sabe que a juventude hoje está muito difícil, o cotidiano escolar é difícil, e uma situação como essa, projetos como esses, ajudam eles, inclusive, a socializarem, né? A estabelecerem relações mais ricas, mais proveitosas, e não aqueles desvios que a gente percebe de comportamento. Isso ajuda muito. Isso aqui é um processo educativo. O aluno se comportar numa exposição, ter, inclusive, o hábito de frequentar uma exposição de arte, uma exposição de livros, uma exposição literária. Isso também faz parte do processo educativo. Faz parte de inserir esses alunos num contexto social, que muitos não vivenciam essas experiências, né? E aqui a gente está tentando, a cada vez mais, inseri-los nesse contexto social, aproveitando as nossas práticas pedagógicas para trabalhar esses valores com eles. Alice, fala para nós um pouquinho o que você achou desse projeto. Eu achei esse projeto maravilhoso, eu gostei. Ele está ensinando a gente cada dia mais a querer ler e também está incentivando outros alunos a querer ler mais, começando a gostar de leitura, porque é uma coisa assim que eu não gostava muito, e através desse projeto está fazendo cada vez mais eu gostar mais e mais de ler. E eu amei esse projeto e espero que tenha mais, né? E é isso. Maria Liette, ela que é uma das responsáveis aqui por todo esse projeto que está acontecendo hoje. Bem, é a mentora de tudo. Fala para nós aí. Então, o projeto já acontece há alguns anos nessa escola. Na verdade, todos nós estamos envolvidos, né? Meu nome é Maria Eliese, eu estou envolvida mais com os alunos, porque eu avalio as leituras dele, eu dou nota para quando eles leem tudo. E essa ação é uma ação que faz parte do projeto. Tá? A gente decidiu falar sobre a Jane Austen dessa vez, porque esse bimestre nós estamos trabalhando com os clássicos da literatura. Então é importante para desenvolver com eles as leituras dele, fazer com que eles repensem os valores, porque a Jane Austen vem nos mostrando também valores sobre a família, sobre a amizade, sobre os amores, e eu faço com que os alunos pensem sobre isso. E a gente já desenvolve, em parceria com a biblioteca da escola, com a direção da escola, a professora Neila, que está sempre nos ajudando na hora das exposições. Pedro, gente, é esse rapaz que acaba de confeccionar essa obra-prima aqui, muito bonita. Isso é obra dele. Pedro, fala para nós um pouquinho, não só sobre a sua obra, mas também sobre esse projeto dessa escritora. O projeto, né, que se iniciou, acho que umas 3 semanas tem se iniciado, e eu fui chamada para participar. A professora Eliese me chamou para desenhar, retratar a obra da Jane, né? No caso... Fica tranquila, eu quero que você fale para nós. Você chegou a ler o livro, não? Não, eu ajudei bastante no projeto, mas chegar a ler o livro não. Mas pelo tempo que eu fiquei aqui, deu para ter uma noção de como é cada um livro, cada coisa em si. E, resumindo, além de você estar aqui ajudando no projeto, você também é um artista plástico. Isso. Porque essa obra-prima aí está muito bonita, sucesso, parabéns para você. Obrigada. Vou falar aqui com a Eloane, essa menina linda que está aqui na minha frente, tem apenas 14 anos. Eloane, fala para nós aí um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa obra literatura. Bom, o trabalho começou há um mês, mas a exposição começou hoje de manhã. Eu estou aqui desde as 8 horas e eu vim aqui para tarde para mostrar os trabalhos dos meus amigos. Você chegou a ler a literatura da... Sim, eu já li Orgulho e Preconceito e Orgulho e Preconceito é uma obra muito conhecida dela. Para esse projeto, eu comecei a ler Razão e Sensibilidade, só que eu não consegui terminar. Só estou no começo. Você chegou a ler quantos livros? Dela? É. Só Orgulho e Preconceito. Só esse? Só. Conseguiu entender? Pode falar alguma coisinha para nós sobre ele? Sim,
Eu li há bastante tempo, mas pelo que eu me recordo, o livro, a história dele gira em torno da família Bennet, que é composta por 5 irmãs. Eu não lembro o nome das irmãs agora, mas tem 2 principais. No começo começa a falar da Elizabeth, e se eu não me engano, no meio do livro começa a falar sobre a Mary, alguma das irmãs, mas são 2 protagonistas. Mas esse livro é de romance? É um romance clássico. Parabéns, sucesso para você. Obrigada. Inácia, ela que também é funcionária aqui na Escola Eduardo Lima e Silva e é parceira do projeto. E vai falar para nós um pouquinho sobre o projeto. Ok, o projeto hoje sobre a Jane Austen é um projeto que veio bem a calhar, visto que os nossos alunos já têm o hábito da leitura. A Biblioteca José Mauro de Vasconcelos, que é a biblioteca da Escola Eduardo Lima e Silva, sempre dá esse incentivo aos alunos. Nossos alunos amam fazer leitura e nós gostamos muito dessa parceria com a professora Eliese, com a professora Neila e tantos outros professores que também ajudam de uma forma ou de outra. Nós gostamos muito de proporcionar a esses alunos o ato da leitura, trazendo para eles uma leitura de mundo, de vida, e nada melhor do que colocar essa leitura que eles fazem para os olhos de outras pessoas, através desta exposição maravilhosa, que foi bem representada, né, mostrando o século XVIII, mas com uma visão totalmente atual. Né? A Jane Austen, ela tem essa característica tão pessoal, né? Ela teve essa característica de mostrar lá no passado o que hoje ainda vivemos, que são momentos assim de extrema necessidade de reflexão. Sabemos o quão é difícil para nós mulheres vivermos neste mundo, e ela nos traz a reflexão de que podemos ser mais do que querem que sejamos. E isso é maravilhoso. Os nossos alunos leem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Chegou a ler o livro? Alguns. São livros maravilhosos. Quem era? Como é o nome? Jane? É a escritora Jane Austen, né, uma escritora inglesa maravilhosa, que ela não só pensou em escrever livros para mostrar a sua arte, mas escrever livros para fazer com que as pessoas se vissem, se olhassem e refletissem a sua própria vida. Ela traz para nós um mundo que nós precisamos ver, aquele mundo que se vive, que não é de fantasia simplesmente, mas de realidade. Já fuxicaram aqui no meu ouvido que você é a pessoa responsável pela biblioteca aqui da escola. Não exatamente a pessoa responsável, mas uma das pessoas. Bom, já que nesse momento eu estou com essa uma das pessoas aqui, então eu queria que você respondesse para nós aqui. Os alunos aqui costumam frequentar a biblioteca? Costumam. Nós temos, inclusive, uma forma de registro. Eles têm as fichinhas em seus nomes, que são autorizadas pelos pais. Há uma parceria da escola com a família, né, para que os pais estejam sabendo que seus filhos leem, e para isso eles levam um formulário que é preenchido pelos pais, autorizando a pegarem os livros. Os livros são emprestados, livros tanto doados pelo governo federal, como também, muitas vezes, comprados pelo recurso da SEDUC. E aí, graças a Deus, nós temos um número maravilhoso, e outros doados pela própria comunidade escolar. Nós temos um número de livros muito bom. É um número maravilhoso. Bom, eu quero agradecer a vocês por terem nos convidado para a gente estar aqui e dizer que isso aqui nada mais, nada menos que é uma maneira de incentivar a leitura, porque além do projeto ser uma homenagem à escritora, também está incentivando os alunos a continuar lendo. Exatamente. Nós é que agradecemos a participação de vocês neste momento de divulgação do nosso trabalho. Obrigada. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que nos prestigiou mais um dia. Quero agradecer a população aí de Porto Velho, Candeias do Jamari,
Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal, que mais uma vez assistiram o programa do Fogaça. E você também, que nos acompanha através das redes sociais. Um abraço e voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.